se você acompanhou o vídeo anterior, nós trabalhamos com a primeira lei da termodinâmica. Os conceitos ficaram bem claros, como o que é a variação da energia interna, o ΔU, o trabalho, W, que depende da variação de volume, e também o calor, Q. Relacionamos estas três grandezas físicas através da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ora, se reescrevermos essa equação e isolar o calor, podemos escrever que calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Ou seja, o trabalho relacionado à variação de volume, onde ele pode aumentar ou diminuir, e a energia interna, que está relacionada à variação de temperatura, ou seja, à agitação das moléculas. Então, por exemplo, quando você cede calor a um gás, ele pode aumentar a temperatura e também aumentar de volume. Mas se desligar a fonte de calor, pode ser que este gás esfrie. Ou seja, pode ser que esse processo seja reversível. É importante salientar que a primeira lei da termodinâmica é enunciada com essa ideia, para fins de processos reversíveis, que podem voltar ao seu estado inicial, mantendo a conservação de energia do sistema. Vamos analisar um exemplo. Se pegarmos um prato, plim, e jogarmos no chão, ele vai quebrar. Se tentarmos juntar os pedaços e colarmos de forma precisa, ele não vai ficar igual ao prato original. Outro exemplo é quando fazemos pipoca. Pipoca. Não, depois. Pegamos uma panela, colocamos óleo, esquentamos o óleo e jogamos os grãos de milho dentro da panela. Dentro do grão de milho existe água. Quando ela sai, combinado com outras reações químicas, ela vira pipoca. Ou seja, isso aconteceu somente porque a água no interior do grão da pipoca virou vapor, devido à alta temperatura em que ela se encontrava quando em contato com o óleo quente. Então, milho, alta temperatura, pipoca. Agora vamos pegar essa pipoca. Vocês vão embora. E vamos colocar em cima da mesa. E vamos aguardar a temperatura baixar e ela voltar a ser o grão de milho. E vamos aguardar. Aguardamos. Ora, é óbvio que a pipoca não vai voltar a ser grão de milho, pois este é um processo irreversível, certo? Agora, falando de rendimento, a termodinâmica enuncia que, na prática, tudo tem rendimento inferior a 100%. Ora, se o rendimento é inferior a 100%, existem perdas. E se existem perdas, nem sempre o processo é reversível. Na sua grande maioria, os processos são irreversíveis. Então, os processos têm rendimento inferior a 100%, e este é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Um outro enunciado diz que, quando temos dois corpos, a transferência de calor se dá quando o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, de forma espontânea. Mas existe a possibilidade do calor migrar para o corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura? Tem sim. Mas este processo não é espontâneo. Como exemplo, o ar-condicionado faz jus a esse processo não espontâneo. Ele joga o calor de onde tem uma temperatura menor para onde tem uma temperatura maior. E o ar-condicionado será considerada uma máquina refrigeradora. Mas para que este processo ocorra, há necessidade de gastar energia. E neste caso, é a energia elétrica, para que este processo seja forçado. Então, meus queridos alunos, temos duas questões a serem ponderadas na segunda lei da termodinâmica. O calor que flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e todo o processo termodinâmico possui uma perda.
e o seu rendimento é sempre inferior a 100%.